Bom dia, gente. Então, o assunto de hoje é números decimais. Nós vemos muito os números decimais no mercado, nas propagandas. Por quê? Porque é a maneira que nós representamos o dinheiro é sempre em números decimais. Bom, e os números decimais estão relacionados às frações decimais. Como assim? As frações decimais são as frações que têm esses denominadores assim redondinhos, 10, 100 e 1000. E nós lemos da seguinte forma: com 1, quando era fração decimal, aprendemos fração, nós vimos que quando tem o 10, a gente lê 3 décimos. Quando tem o 100, 6 centésimos. E quando tem o 1000, 13 milésimos, os denominadores. Bom, 3 décimos em fração é dessa forma: 3 como numerador e 10 como denominador. Como o número decimal é da seguinte forma: a gente pega um número inteiro, que é o numerador que está em cima, e coloca aqui. Aí o que a gente faz? Como é décimo, um zero tem que ficar um número depois da vírgula. Então eu arrumo aqui de um jeito que fique um número depois da vírgula. Então eu só fui botar um zerinho só, 0,3, que se lê 3 décimos, que se eu for representar através de um gráfico é assim também, do mesmo jeito como das frações. Um desenho, um gráfico com 10 partes e 3 pintadas. Já 6 centésimos, o 100 tem 2 zeros, então eu tenho que colocar o 6 e tenho que ir acrescentando zeros até ficar 2 algarismos após a vírgula, porque o 100 tem 2 zeros. Então, 6 centésimos, aí eu coloquei 0,06, que se lê 6 centésimos. Não fiz o gráfico porque não tinha como fazer um desenho com 100 partes para pintar 6, mas basicamente é semelhante aqui. 13 milésimos, eu coloco o 13 e lembrando que eu preciso ter 3 números depois da vírgula. Por isso que eu coloquei aqui um zero, uma vírgula e coloco outro zero antes da vírgula, que se lê 13 milésimos. Esse quadro valor aqui de lugar é interessante porque nos ajuda como entender essa parte da leitura. Aqui nós temos a parte do inteiro. Antes da vírgula fica a parte inteira do número decimal. Depois da vírgula é a parte decimal. Por exemplo, antes da vírgula aqui tem a parte de unidade, dezena e centena. E depois da vírgula eu tenho décimo, centésimo e milésimo. Aqui a gente vê perfeitamente como é que lê, ó. 0,3. O 3 para um décimo, então eu leio 3 décimos. 0,06 parou no C de centésimo, por isso que eu leio 6 centésimos. E o último, 0,013 parou no milésimo, então por isso que eu leio 13 milésimos. Bom, gente, agora para comparar os números decimais, nós temos que estar atentos a primeiro olhar se tem parte inteira. Lembrando que a parte inteira é a parte que fica antes da vírgula. Se tem parte inteira, ou seja, se não é zero, porque aqui não tem, tá vendo? Se não é zero aqui. No caso aqui, a parte inteira que está antes da vírgula é 1. A gente lê aqui um inteiro. Como tem 2 números depois da vírgula, a gente lembra do 100 que tem 2 zeros. Então, a gente lê 1 inteiro e 27 centésimos. Muito bem. Aqui, antes da vírgula, tem o 12 e depois o 7. Aqui eu leio 12 inteiros e 7, um número só depois da vírgula, então eu leio décimos, porque o 10 tem apenas um zero. Eu tenho que analisar primeiro a parte inteira. A parte inteira aqui, antes da vírgula, é 1. A parte inteira aqui, antes da vírgula, é 12. Então, qual é o maior, 1 ou 12? Claro que é o 12. Então, 12 inteiros e 7 décimos é maior do que 1 inteiro e 27 centésimos. Ou a boquinha do sinal aberta para o maior? Já deste lado, eu tenho... Vamos analisar aqui, ó. Antes da vírgula, a parte inteira é 34. Antes da vírgula, a parte inteira eu não tenho, é 0. Então, quem é maior? 34 ou 0? É lógico que o 34 é maior. Por isso que a boquinha está aberta para o lado do 34 inteiros e 78, 2 números depois da vírgula, lembro do 100 centésimos. E aqui eu não preciso ler 0 inteiro, porque quando não tem parte inteira, eu não leio ela. Se é 0, eu não preciso ler, eu só leio a parte decimal. 45, 2 números após da vírgula, eu leio 45 centésimos.
Já aqui, que a parte inteira é igual nos dois casos, aí sim eu vou ter que olhar a parte decimal, a parte depois da vírgula. Aqui eu tenho 6 inteiros e 426 milésimos. Por que milésimos? Porque 3 números depois da vírgula, eu lembro do 1000 que tem 3 zeros, então eu falo milésimos. E 6 inteiros e 432 milésimos também. Quem é maior? Estou analisando agora depois da vírgula. 426 ou 432? 432, por isso que a boquinha fica aberta para o lado do 6 inteiros e 432 milésimos. Agora aqui, também a parte inteira é igual, 3 e 3. Eu tenho que analisar a parte depois da vírgula, que é dos números decimais. Então, aqui eu tenho um só. Eu até botei o desenho de décimos, porque depois da vírgula a gente sabe que tem décimo, centésimo e milésimo. 4 décimos. Então, eu leio aqui 3 inteiros e 4 décimos. Aqui eu tenho 3 inteiros e 42 centésimos, ó. Eu botei aqui o D e o C. Parou no centésimo, tem 42 centésimos. Maior aqui é o 3 inteiros e 4 décimos. Por quê, Pro? Porque quanto mais algarismos tem depois da vírgula, quer dizer que o número foi dividido em mais partes, então as partes ficam menores. Por isso que 42, parece estranho 42 ser menor do que 4, porque no caso aqui dos décimos, o 42, as partes foram divididas em 42 partes, então foram partes menores que ficaram do que se fosse dividida em 4 partes. Então, por isso que a parte maior é 3 inteiros e 4 décimos. Já aqui, eu tenho uma igualdade. Se eu fosse ler, aqui ficaria 1 inteiro e 5 décimos. Pela lógica aqui, ficaria 1 inteiro e 50 centésimos, porque tem dois números depois da vírgula. Mas, no número decimal, quando tem o zero no final, a gente não precisa contar ele. Quer dizer que aqui é igual. 1 inteiro e 5 décimos, aqui tá tudo igual. Façam agora as 2 páginas de atividade, que daqui a pouco eu posto o vídeo da correção.